Você sabia que tudo que nos rodeia nos traz, mesmo que não percebemos a curto prazo, experiências únicas e podem marcar para o resto das nossas vidas? Seja bem-vindo! Nessa entrevista de hoje, vamos ver como o encontro de jovens marcou toda uma vida. Nasceu em 1985, Ano Internacional da Juventude declarado pelas Nações Unidas, no Vaticano. De lá para cá, somam-se 27 jornadas, entre Roma e o mundo. Milhares de jovens do mundo inteiro participando. Nossa repórter Danielson Freire fala hoje com o Dunga, membro da comunidade Canção Nova há 21 anos, casado e pai de 3 filhos. Ele é idealizador do PHM, que significa Por Hoje Não Vou Mais Pecar. Na Jornada Mundial da Juventude, vive experiências únicas, que o emociona até hoje. Acompanhe conosco a partir de agora. Um grande abraço. Olá, obrigado Carlinhos, obrigado então. Estamos juntos, sim, e claro, aqui agora com o Dunga, como a Carlinha já nos falou. Dunga Francisco José de Santos? Isso, Francisco José de Santos. E ganhei o apelido de Dunga no dia e na hora do meu batismo. Já respondeu a pergunta, né? Como veio esse apelido no dia e na hora do batismo? Exatamente. Por quê? Ó, na fazenda onde eu morava, por que parece, tinha um cinema. E a minha madrinha assistiu no sábado, meu batizado no domingo de manhã, o filme, né, desenho animado, Branca de Neve e os 7 Anões. E no dia seguinte a minha mãe colocou uma touquinha azul com o bombonzinho do lado, e quando ela tirou para o padre jogar a água ali, bom, a minha madrinha exclamou ali do lado: "Nossa, parece o Dunguinha dos 7 Anões". Bom, já voltei para casa sem chamar de Dunguinha e nunca mais me tiraram esse apelido. Oh meu Deus, então tem tempo, né? Tem muito tempo, muito tempo. O Dunga pertence a uma comunidade cristã, católica. Nós estamos falando sobre Jornada Mundial da Juventude, mas existe uma diferença do jovem que vem da paróquia, uma formação paroquial, e uma diferença entre um Dunga comunidade? Olha, existe. Se disser que não existe, mas assim, não é uma diferença tão que nos faz tão diferentes um do outro, né? É um nível de formação, a formação mais intensa, né, de uma comunidade, as autoridades que nos cercam, ou seja, nós somos mais cuidados, né, do que normalmente um jovem de paróquia. Mas isso só nos ajuda, nos potencializa, a desenvolver o trabalho que nós fazemos, que é a evangelização. Então, na verdade, nós somos muito bem formados, estou aqui na comunidade há muito tempo, e vejo também com meus irmãos mais novos, né, aqueles jovens que cuidam dos outros, realmente esse cuidado, esse zelo todo ajuda muito e potencializa muito esse jovem a fazer o que tem que fazer, ser jovem. Ser jovem, vivenciar a juventude, né, Dunga? Bom, dentro desse sentido, eu vou te fazer uma pergunta com relação a essa formação. O jovem que sai de uma paróquia para participar de uma jornada e como que um jovem também, porém dentro de uma comunidade, essa visão, a diferença. Essa foi a sua primeira jornada, Dunga, que você participou? Então, a jornada de 2000 foi a jornada que todo mundo tem na cabeça, a música Emanuel e tudo mais. Foi realmente a minha primeira jornada, quando eu recebi a notícia que iria participar dessa jornada, levando uma galera junto com a gente, né? Foi a primeira vez que a Canção Nova entrou de cabeça nisso, e na época eu fui escolhido para encabeçar, liderar essa galera, e foi realmente um grande desafio, porque éramos em 2,5 milhões de jovens ali em Roma, e num ano de jubileu, então realmente era uma oportunidade fantástica. Nós éramos marinheiros de primeira viagem, né, numa jornada, tudo era novidade para nós, então realmente foi um desafio muito grande, onde Roma, que não é tão grande assim, o centro de Roma, foi tomado literalmente, as ruas totalmente tomadas por essa juventude do mundo todo. Então realmente foi uma coisa inesquecível, marcante. Todas que eu participei, claro que todas têm uma motivação a mais, alguma coisa que marcou, mas realmente a primeira que eu participei, e por ter sido um ano jubilar, com o Papa João Paulo II, em Roma, realmente ficou marcado na vida da gente. Então, você disse que você encabeçou. Nesse encabeçar, você puxou muitos jovens, levou muita gente, não só da comunidade, mas como de fora? Hoje nós levamos muito mais, mas para aquela época, nós conseguimos um grupo mais ou menos de 100 pessoas,
exclusivamente que saíram comigo daqui, é claro que nós ajudamos a divulgar e fazer com que outros jovens pelo Brasil também se interessassem, se inscrevessem e fossem diretamente para as suas paróquias. Em particular, eu estive com um grupo, responsável por um grupo de 100 pessoas, que foi assim, foi incrível, né? Foi assim, uma experiência que não podia perder ninguém. Eu sabia que muita gente saiu do país pela primeira vez, algumas pessoas saíram da própria cidade pela primeira vez. Era também a sua primeira saída de fora do país? Não, mas eu já tinha uma experiência de umas 3 ou 4 viagens internacionais, mas mesmo assim ainda era pouco, né? Para comandar 100 jovens, para estarem no meio de 2,5 milhões de jovens, né? Realmente foi um desafio, mas assim, a jornada era tão ungida, tudo, né? Que no primeiro dia você já entra no clima, a gente já pegou o ritmo, né? De tudo, e a gente, olha, foi uma experiência super bacana para todos que estiveram lá. Uma pergunta, a música Emanuel era a música tema da jornada? Sim. Ou parece que é uma curiosidade de que havia uma outra música também? Olha, eu não me recordo desse fato de ter uma outra música. Eu sei que essa música foi a música que marcou. Se existisse outra, ela realmente não chegou a estar no nosso coração durante a jornada e pós-jornada, como o Emanuel aconteceu. Eu me recordo sim que tinha uma ou outra música que também, digamos assim, poderia se considerar um tema ou uma música, ou um hino oficial. Mas sem dúvida Emanuel ela veio com uma unção tão forte que até hoje, quando eu escuto, olha que eles passaram quase 13 anos, né? Quando eu escuto hoje, dependendo do momento eu choro. Dependendo do meu momento que eu estiver vivendo, eu choro, as lágrimas vêm, eu me recordo do Papa, eu me recordo dos meus amigos, me recordo de tudo aquilo que aconteceu na jornada. Então eles passaram 13 anos, mas ela está muito viva ainda dentro de mim. Quero fazer um convite então a você que nos assiste, vamos ver algumas fotos, se aproveitar desse momento com toda a juventude, para você poder ser, ou aliás, já ficar com aquele gostinho da Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer aqui no Brasil. Bom, essas foram um pouco das imagens de jovens que nós conferimos aí sobre algumas jornadas, em especial essa em Roma de 2000. Dunga, desafios, os maiores desafios. Você disse que era marinheiro de primeira viagem, mesmo já tendo ido para fora do país algumas vezes, 4 vezes, mas assim, em Roma, tanto na preparação quanto também na própria jornada em si. Nós fizemos uma pré-jornada em Portugal, em Fátima, que foi assim muito bacana, e me recordo que nessa época, na maioria, nós nos conhecemos no dia que nós nos encontramos no aeroporto, que eram pessoas do Brasil todo. Então aí já foi o primeiro desafio, né? Nós não sabíamos quem iria conosco, sabíamos que muitas inscrições, muitas pessoas vieram por causa da Canção Nova também, naquele grupo. Então, isso já foi um grande desafio, nos conhecer ali para dali sairmos. Fazer a pré-jornada, nos conhecer ali em Fátima, conhecer Portugal, rezar ali, e depois, finalmente, ir para Roma, sabendo que Roma estaria lotada, né? Roma estaria assim, repleto de pessoas, que nós teríamos que andar de mão dadas, que nós teríamos que realmente ser um grupo. Então, realmente foi um grande desafio. Volto a dizer, existiam pessoas que tinham saído da sua cidade pela primeira vez, cidades pequenas do interior de Minas, enfim. Então, pessoas que estavam até meio que assustadas, porque chegaram na grande capital do mundo, né, Roma, cidade eterna, com 2,5 milhões de pessoas. Então, o primeiro desafio era não perder ninguém. O segundo desafio era cumprir os horários, ir à catequese. Enfim, foi assim tudo era desafio, né? Tudo era desafio. Sair de manhã, voltar à noite era um desafio. Encontrar os eventos era um desafio. E realmente chegar no cume, né, no máximo, que era a vigília, onde nós andamos para chegar na vigília 25 quilômetros, né? Então andamos 25 quilômetros, né, do centro de Roma até a Vergata, fizemos a vigília, passamos a noite toda e depois voltamos os 25 quilômetros, né? E na ida nos deram uma caixa com a nossa comida, que era a comida do sábado,
da madrugada e a volta do domingo. Então você tinha obrigatoriamente que andar com uma caixa, cada um com a sua caixa, por 25 quilômetros. Então, experiência muito bacana, porque na mochila todo mundo levou coisas que realmente não iriam precisar. E você via coisas ficando pelo caminho, onde eles iam esvaziando a sua mochila, porque viu que não era necessário. Foi a primeira experiência de desapego coletivo, onde você olhava no chão e ia ficando salto alto, coisas que realmente, perfumes e tal, porque a mochila começou a pesar. Então foi uma experiência muito bacana, e 2,5 milhões de pessoas andando juntas, a velocidade é lenta, então dá tempo de você conversar com o vietnamita, com o inglês, com o japonês, com o alemão, com o americano, com o tailandês, com o chileno, e interessante, mesmo com toda a barreira da língua, mas a língua do amor e do amor pelo Papa era única. É o então, ápice. O acontecimento foi justamente o quê? Foi justamente a comunhão. Existia comunicação e existia comunhão. Realmente uma coisa a ser destacada. É muito bonito. Eu quero aproveitar desses pontos que você colocou, Dunga. Para os jovens que virão, em especial da região da Europa, no caso nós estamos falando de Roma, para o Brasil, esses desafios podem acontecer aqui mesmo já com essa experiência de várias jornadas? O que talvez você poderia dizer assim como dica para quem vai nos assistir? Isso daqui é bom, isso aqui não é legal, venha preparado para isso, isso aqui não vai ajudar muito. Primeira coisa, esquece conforto, né? Esquece, deleta essa palavra durante 2 semanas da sua cabeça, conforto zero. Banho frio, nós vamos dormir em colchonetes ou então sacos de dormir, e nós vamos dormir em classes de aula, um do lado do outro, nós vamos andar muito, nós vamos nos desinstalar, nós vamos viver com o essencial durante uma semana. E o bonito vai ser exatamente isso. Nós vamos perceber que nós precisamos de muito pouco ou quase nada para ser realmente feliz. Então, a dica que eu te dou é exatamente isso. Esquece o conforto e venha realmente para que você possa viver a experiência de desinstalar-se completamente. Cultura, comida, clima, alguns problemas, alguma coisa assim que você viveu, que talvez aqui seja diferente? Eu tenho certeza que nós vivemos lá fora, eles não vão viver conosco, porque a diversidade, né, da nossa cultura, a diversidade da nossa comida, né, a diversidade da natureza do Brasil, de maneira especial do Rio de Janeiro, é muito grande. Então, para nós, quer dizer, às vezes aqui da América, nos alimentarmos em alguns países da Europa, realmente a gente estranha um pouco. Mas a diversidade de alimentação que nós temos aqui vai ser um presente para eles, né? Então, nesse sentido, vai ser positivo para eles. Lá da Europa. Super. Eles não terão, de maneira alguma, dificuldade alguma de se adaptar, por exemplo, a uma situação como essa, que é a alimentação. Realmente. Clima também, Bruno. Tipo clima nessa época, essa época que nós estamos vivendo agora praticamente, né? Calor de manhã, tarde, Rio de Janeiro, né? Um calor forte. 30 graus, 33 graus e tal. Mas à noite aquela brisa do mar. Então, ou seja, será muito agradável. Muito agradável. Eu tenho certeza também que naquela semana Deus vai caprichar para nós nesse clima, como Ele sempre faz quando encontra multidão, né? Bom, nós já falamos em vários pontos com relação a diferenças culturais. Teria algum pró ainda, ou talvez contra, para partilhar em diferenças da jornada que você viveu para com essa atual? Olha, nos ajudar? Sendo bem sincero, acho que nós todos precisamos nos preparar muito para essa jornada do Rio de Janeiro. Nós sabemos a infraestrutura do nosso país, né? Tanto para uma Copa do Mundo, para uma Copa das Confederações, uma Olimpíada, ela não se compara à estrutura que existe em Espanha, por exemplo, né? Na própria Roma, no Canadá, na Alemanha, onde eu já estive, na Austrália. Então, nós teremos realmente assim, ter muita paciência. Existem os prós, existem os contras, não tão prós, não tão contras, mas realmente é um momento que nós vamos viver e que nós teremos que nos adaptar, né? O transporte no Rio de Janeiro realmente é uma coisa que não que nos preocupa, mas que nós teremos que fazer realmente uma adaptação ali naquele momento, naqueles dias. Vai ser realmente uma outra experiência. Andar muito, pouco metrô, pouco trem, poucos ônibus, mas eu tenho certeza que também nisso será uma graça muito grande. O que mais te marcou, um ponto assim, mais forte na jornada de vida? Olha,
o mais forte foi quando nós, ao chegar em Tobergato, né, quando 2,5 milhões de pessoas estavam deitadas, dormindo, quando o sol começou a se levantar e nas caixas de som dos PAs começaram a tocar o hino, e quando a gente percebeu que todo mundo começou a se levantar, parecia aquela profecia de Ezequiel dos ossos ressequidos, e aquelas pessoas se levantando. A imagem era bíblica, era maravilhosa, era escatológica, era fantástica. Você vê 2,5 milhões de pessoas começando a se levantar. Essa cena, creio eu, que nenhum de nós que lá estávamos vamos esquecer, como se estivesse acontecendo uma ressurreição da juventude. E eu tenho certeza que aqui no Brasil será a mesma coisa, ou mais. Se Deus quiser. Bom, agradecemos a você, agradecemos muito. Obrigado pela sua presença. Valeu, uma alegria muito grande. E vamos para a JMJ 2013, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro será invadido pela força do bem. O Rio nunca viu o que vai ver. E o mundo também nunca viu o que verá no Rio de Janeiro. Tá aí, como dito, nos encontramos lá.